Boa noite, Carlinhos de Totti. Boa Que noite, imenso Márcio. Boa noite prazer, a todos. imenso prazer tê-lo aqui. Agora sim, agora a gente está ao vivo de verdade. É, eu vou pegar aqui a luz. Iniciando já com a música do Eduardo Duzec, Aventura, que é uma música muito linda. Né? E você aqui hoje comigo é uma das realizações dos meus sonhos, né, de muitos sonhos a realizar nas lives. Né, um ambientalista, músico, um grande profissional, uma pessoa muito carismática, inteligentíssimo, uma pessoa que se dedica muito, né, ao meio ambiente, principalmente de nossa cidade. Isso, Prazer. Márcio. Prazer todo meu. Fiquei acompanhando suas lives aí e conheci muitos trabalhos. Me emocionei também, né? Com muitos maragogipanos e não maragogipanos, mas pessoas muito que contribuíram com muitas informações. Foi sensacional. Eu assisti a live do Lelo e me fez recapitular o nosso encontro aqui em Maragogipe em 2016, né? Por conta daquela homenagem 16. justa, belíssima que nós fizemos ao Moacir Moreno, o saudoso Moacir Moreno. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, conversar com o Lelo, foi uma tarde toda, trotando as coisas todas e vi esse grande homem, né? Grande profissional, talentoso, e também o Oswaldo, na semana passada também, show de música, né, ao vivo, o Chiquinho e tantos outros, né, foi muito, muito bom. E também Sim. você, muito sabiamente, como raízes, né, maragogipana do recôncavo da Bahia, além de oportunizar para o Brasil muitos personagens, resgata também trazer da sua terra natal alguns artistas para que possa contribuir e evidenciar, é claro, o nome dessa cidade maravilhosa, cidade de Maragogipe. Oh, bacana, E também bacana. você, muito sabiamente, Ixi, como eu tô aqui. Esta noite, né, esta live está sendo dedicada a três pessoas que sexta e ontem partiram, né? Cumpriram suas missões muito bem feitas. Duas pessoas foram de forma precoce, né? E uma aos 95, 97 anos, que é o seu Borba, que é uma pessoa que tinha uma grande admiração, é um tio, morava do lado ali da minha casa, em Maragogipe, é uma pessoa que acompanhou o meu crescimento junto ali com a sua esposa, que também era minha tia, a Marinete Farias. Eu dedico muito a eles, né, que me ajudaram junto lá com meus pais para o que eu sou hoje, né? Ao Clebinho, né, que partiu ontem, infelizmente, de uma forma trágica, ao Pedrinho, né, do nosso finado querido aí, Turina. Então, esta live está sendo dedicada a essas três pessoas muito queridíssimas, e prova disso que numa pandemia a gente viu ontem, né? Ah, o enterro, né, duplo, né, com tamanha quantidade de gente. Então, esta live é dedicada a essas três pessoas que abrilhantaram, né, dentro de Maragogipe, seus ensinamentos, suas amizades, seus parentescos, seus familiares. Fica a todos nós nossos agradecimentos. Né? Realmente, Márcio, Carlinhos de Totti. deixa eu te falar, ontem, quando de manhã cedo, quando acordei, como de costume, quase todos nós abrimos o celular e deparei com essa notícia, né, da, do acidente de moto que vitimou e veio a óbitos dois jovens de famílias aqui de Maragogipe, o Clebinho e o Pedrinho, né? E, como você também falou, o seu Borba. O seu Borba faleceu, 97 anos, mais uma pessoa de uma família tradicional também,
muitos saberes. Aqui em Maragogipe, você sabe que todo mundo se conhece, é uma grande família, né? Maragogipe tem, como toda cidade do interior, tem essas características. Então, faz jus essa nossa live, esse bate-papo nosso, trazer essa justa homenagem. E faz com que a gente sinta uma saudade de muitos outros, né? Passa um filme na nossa cabeça, nessa pandemia de tantos que foram pela Covid, outros também por questões trágicas e outros por doenças adversas. E a gente faz uma reflexão, Márcio, sobre essa pandemia faz com que a gente, e a perda de pessoas queridas, faça com que a gente faça uma reflexão. Nesse momento, a gente sente um vazio, sente uma saudade, e ao mesmo tempo faz uma reflexão sobre a nossa existência e os sentimentos que nós aflora nesse período, afora em cada um de nós, faz com que tenha uma reflexão sobre o materialismo, sobre a nossa existência, o que nós somos, o que nós queremos ser, a nossa trajetória e o legado que nós vamos deixar. Isso é fundamental. É fundamental. O afeto e a amizade, e a gratidão e principalmente o amor. O amor é o mais nobre sentimento que é capaz do ser humano. E o amor faz com que a gente tenha esse leque de outros sentimentos, que é a gratidão, a amizade, né, o reconhecimento, o que é que nós somos, o que nós tem um ditado que diz que quem não vive para servir não serve para viver. Então é a hora, nesses momentos mais difíceis, que a gente faça uma reflexão sobre isso. Vamos ter que refletir e espero que isso passe como está num patamar, num platô que agora de decadência, né? Ou seja, de a gente superar esse momento de crise, o momento mais agudo, me parece que está passando, e que a gente possa voltar com mais maturidade, com mais serenidade, com mais humanidade, com mais amor, com mais paz, com mais carinho, e que a gente possa viver essa existência que a gente sabe se a gente não vai estar aqui amanhã. Então vamos fazer hoje esse desenvolvimento do crescimento de cada um de nós. Márcio, você está me ouvindo? Sua imagem parece que está congelada. Enquanto isso, eu acho que as pessoas estão ouvindo e você se referiu a esse momento difícil e essa homenagem aos 3 maragogipanos que partiram. E nós estávamos dizendo que Maragogipe é uma grande família. E para as pessoas que não conhecem Com Maragogipe... certeza. Uma reflexão, você falou, é verdade, né? Porque estou ouvindo. Eu acho que a gente pode fomentar algumas informações sobre a questão da cidade de Maragogipe para quem não conhece. Maragogipe é uma cidade do recôncavo da Bahia, fica a 132 quilômetros de Salvador. Você pode vir no contorno do recôncavo pela 324, entrando por Santo Amaro, Cachoeira, São Félix e até Maragogipe. E você pode vir de barco. Não temos mais o navio Maragogipe, que não navega mais no mar, assim como o vapor de Cachoeira também não navega mais no mar, mas tem uma ligação de 16 milhas, mais ou menos, a distância entre Salvador e Maragogipe. É muito vista, principalmente na época da regata, esse trajeto. Maragogipe é uma cidade que tem 46 mil habitantes. A sua transformação em cidade, elevação à cidade, foi no dia 8 de maio de 1850. E nós temos esse título de
patriótica cidade, porque ela, Maragogipe, tanto quanto Cachoeira, quanto Santo Amaro, Itaparica, depois da independência do Brasil, ou seja, de 1822, mas a guerra não terminou, e aqui mesmo que foi a consolidação da independência do Brasil, começando aqui na Bahia, as guerras mais árduas, muitos sangues foram derramados, foi em 1823. E pela participação, Maragogipe levou o título, teve honrosamente o título de patriótica cidade, assim como Cachoeira, heróica cidade, assim como Santo Amaro é leal, benemérita, né? Então, os Isso. maragogipanos sentem muito orgulho dos seus antepassados e também sente muito orgulho dos atuais, os que se foram e deixaram o seu legado, como Moacir Moreno, né? E tantos outros ilustres maragogipanos, e tem os em vidas ainda, que faz com que essa cidade possa resplandecer dentro do cenário da Bahia, né, do recôncavo da Bahia e da Bahia, com nomes expressivos, caso de Edil Pacheco, João Guimarães, Chiquinho de Maragogipe, e tantos outros que fazem com que Maragogipe ascenda na cultura, aí lembrando os escritores, né, como Oswaldo Sá, como Ronaldo Souza, as nossas tradicionais festas, a festa de São Bartolomeu no mês de agosto. Eu acho que Maragogipe é muito rica e nós maragogipanos temos que honrar e dar continuidade para que nossa juventude e os jovens possam também dar seguimento a tão nome honrado, o nome de Maragogipe. Por falar nisso, Márcio, Maragogipe há uma grande dúvida, mas eu nunca tive essa dúvida. Primeiro, em 1985, 86, nós fomos gravar uma matéria sobre a importância do meio ambiente, e aí o repórter me perguntou, mas Carlinhos, e etimologicamente, o que é que significa a palavra Maragogipe? Aí eu disse, olha, eu estudei e na escola a professora dizia que nós somos descendentes de uma tribo indígena que eram guerreiros dos braços invencíveis, né? Ele falou, olha, não vou dizer a você que isso não é verdade. Os guerreiros sempre foram, os índios sempre foram guerreiros e sempre de braços fortes. Mas o significado da palavra pode ser indígena, mas não significa que seja guerreiro dos braços invencíveis. Etimologicamente significa Rio dos Mosquitos. Falei, meu Deus do céu, pensei que era. Mas Rio dos Mosquitos. Aí veio justamente esse estudo, e não de maracujá, mas de Maragogipe, Maragogipe como Jaguaripe, Rio das Onças, Maragogipe, Rio dos Mosquitos. Mas isso veio diz que só se amam o que se conhece. E aí eu fui cada vez mais estudando com os meus professores o sentido da importância de Maragogipe. E por que Rio dos Mosquitos? Então, você vê que uma igreja de uma imponência tão grande, tão bela, como a igreja de São Bartolomeu, e ela é de costa justamente para o mar, e de frente para um rio, o rio Quelembe. E esse rio Quelembe, ele é onde esses índios habitavam, porque você sabe que o princípio da sobrevivência humana é a questão da água. Então, esse rio, que era perene fonte, e ele circunda toda a cidade, as primeiras habitações foram feitas justamente nessa margem do rio. E aí, com a colonização, foi feita justamente a igreja de frente para o rio e para a primeira rua chamada Rua do Rio e Rua Nova, o nome Rua Nova. Então, essa é uma grande importância. Mas esse mosquito é justamente pela questão da cisija. O que é cisija? São marés grandes, maré altas. Isso tem a ver com lua, isso tem a ver com o inclínio do globo terrestre. Então, quando cisija, quando a maré tem amplitude. A maior maré dada e que se estabeleceu o terreno de Marinha foi em 1831. Com essa inclinação do globo, a maré enche muito e vaza muito. Só que entre
a Cisígia e a mais pequena água, que é a menor maré, a lama ela fica exposta e a maré não vai nela durante 8 dias. E se prolifera justamente esse mosquito chamado muruim, ou mosquito pólvora, um mosquito que quando a maré chega de novo de lançamento, o mosquito não vai morrer afogado. Então ele começa a sair da lama e invadir a cidade e picar e morder. Então o pessoal dizia que esse rio era rio dos mosquitos, proveniente, e até hoje existe isso, a questão da lama, rio dos mosquitos. Isso é uma grande... Mas para se aprofundar desse ecossistema onde esses mosquitos vivem na lama e onde tem lama e que o rio se encontra com o mar, justamente nasce uma vegetação que é chamado de manguezal. O manguezal, os primeiros históricos sobre mangue, foi bem antes, né, do cristianismo, ou seja, 325 anos antes de Cristo, já houve o primeiro registro que lá no Golfo Pérsico encontrou uma vegetação que tinha as raízes tipo um candelabro, ou seja, o formato de um candelabro ao contrário, e dava umas flores estreladas. E esse mangue era considerado o mangue risófora, ou seja, hoje nós chamamos aqui apelidado de mangue vermelho. Mas mangue não ocorre em todo o planeta. Ele só ocorre no meio do globo terrestre. Olha, eu quero chamar a atenção para a questão dessa importância de se estudar, de que só se ama o que se conhece. E se para se falar de meio ambiente, quando eu retornei a Maragogipe, depois de ir embora em 1978 e voltar em 1980, já como servidor público, eu comecei a estudar com os biólogos. Eu tive a felicidade de trabalhar 7 anos com um casal de biólogos marinhos, né? Eram alemães, e tudo sobre essa importância. E estudando, eu trago hoje uma reflexão sobre os problemas que existem no mundo e que nós temos que aprender para poder lidar. Por exemplo, nós estamos lidando com a questão da camada de ozônio, nós estamos vendo o aumento de temperatura, nós estamos vendo vimos a questão do tsunami, nós vemos vulcões, nós temos desmatamentos visivelmente, né? O nosso país passando na Amazônia com desmatamento comprovadamente, a questão dos incêndios, que não são somente culpas dos pequenos agricultores, dos caboclos e nem dos índios, sabe? Se bem que é uma cultura muito antiga de se queimar a terra para depois plantar. Mas isso foi provadamente que na questão das extensões rurais, que poderiam ser feitas outras técnicas e não empobrecer o solo com a questão da queimada para a ressurgência de culturas de temporárias, como o milho, como o amendoim, que são culturas de 3 meses, e os índios sempre souberam muito bem fazer isso. Mas as queimadas hoje são justamente interesses dos grandes latifundiários, e se prova que a terra, ou seja, a floresta em pé, ela dá muito mais vantagem à população do que ela plantada de capim, que favorece somente os latifundiários. Essa foi a grande luta de Chico Mendes, e por isso foi assassinado. Então, essa queimada, né, que visivelmente depois nós vamos ver capins e ocupações em larga escala, não foram feitos pelos índios, né? Pelo contrário, se a gente for rever aquela carta dos índios ao presidente dos Estados Unidos, é um show de bola até hoje de questão de consciência ecológica, como os índios sempre tiveram. Aí nós temos a questão da poluição, que é uma preocupação mundial. 73% da poluição corresponde aos meios automobilísticos, precisa se fazer. O país tem um compromisso até de 2030 reduzir isso, inclusive a questão dos abalos sísmicos, isso também nos preocupou recentemente aqui no Recôncavo, né? E é preciso que a gente conheça para poder passar um pouco mais de tranquilidade para a população quando se refere a determinados assuntos. Então, abalou, vai destruir, vai cair tudo isso. Olha, há milhões de anos, nosso planeta Terra
que poderia ser chamado de planeta água, ou seja, tem mais água do que terra, nós tínhamos um só bloco de terra. E ela foi se separando, que deu sentido aos continentes. O nome disso se chamou Pangeia. Quando a América do Sul ela se separou, esse continente, para a África, se você pegar certinho o mapa do Brasil e colar com o mapa da África, você vai ver que é a nossa outra metade. Não é à toa que nós temos essa origem trazida, não porque eles quiseram, mas origem de trazer a sua originalidade, né? De pertencer ao mesmo terreno. Mas só que ela não foi feita abruptamente, a separação unilateral. Ela foi desmembrada do sul para o nordeste e a última parte a se largar foi justamente o nordeste. Talvez isso há milhões de anos e talvez até há centenas de anos para frente ainda vai se haver acomodações dessas placas tônicas, ou seja, essas placas que podem se bater, se acomodar e se ajustar e ter esses abalos. Isso nos preocupou porque nós temos uma barragem que fica a 22 quilômetros daqui de Maragogipe e antes da barragem nós tínhamos as enchentes. A primeira enchente que atordou todos os conterrâneos e os nossos co-irmãs aqui da cidade de São Félix e Cachoeira foi em 1948. E depois veio para 62, 64, na época da Revolução, foi imensa também, né? Depois nós tivemos outras, mas culminou em 1980, com a última enchente que Cachoeira ficou inundada. E depois disso foi feita a barragem. E essa barragem, ela repreende justamente o rio Paraguaçu, que nasce lá na Chapada Diamantina, a 600 quilômetros daqui de Maragogipe. Ela passa em 23 cidades e vem permeabilizando justamente essas matas ciliares até ser inundado aqui com a barragem que fornece água para Salvador. Os maragogipanos não bebem água potável do rio Paraguaçu, mas a falta de cuidado com suas matas ciliares aqui no nosso município, que tem 450 quilômetros quadrados, 5 distritos e mais a sede, uma população de quase 46 mil habitantes, há que se pensar que o princípio é que o homem precisa de água. Só que quando foi feita a barragem nossa, a barragem daqui do Cachoeirinha, né, que nós temos dois rios, o Cachoeirinha e o Iriquitiá, que formam a nossa pequena barragem que nos abastece de água potável. Ela tem 33 nascentes, mas nunca se foi feito um trabalho de preservação das matas ciliares. E toda vez que nós temos os verões rigorosos, muito fortes, a população sofre por falta d'água. No ano passado nós tivemos essa aberração, né? E esse desconforto da falta de água. E aí se pensou de trazer água do rio Paraguaçu para abastecer Maragogipe, mas aí isso ainda não se concretizou. Nós tivemos um inverno agora muito favorável de grandes chuvas, porém essas chuvas, né, fez com que o pessoal esquecesse um pouco dessas providências. Diz que água e luz, quando falta, é que o povo bota a mão na cabeça, mas que tem que se fazer um trabalho de preservação para isso. Pois muito bem. Então, Maragogipe é essa cidade que precisa de muitos cuidados. E, além do mais, Maragogipe não tem grandes indústrias. Maragogipe não tem indústria. Maragogipe não tem grandes fábricas. Ou seja, não tem fábrica. Tem pequenos comércios, pequenos fabricos, pequenas indústrias de cosméticos, essas coisas todas, mas ainda não abriga a economia da cidade para se fazer, como nos tempos passados, que a fábrica Suerdic, uma fábrica que chegou em 1905 e depois se instalou com uma grande fábrica em 1920 e que chegou a um top de 3 mil funcionários e quando fechou-se na década de 1990, ou seja, precisamente em 1991 para 92, então os maragogipanos ficaram sem um trabalho. Mas o manguezal e a grande monocultura, principalmente da farinha, e da grande produção agrícola na parte de agricultura familiar, que abastece quase 70% da nossa população, isso aí
faz com que o povo de Maragogipe tenha o seu sustento, né, basicamente, da economia pesqueira e mariscagem, e também dos pequenos agricultores e no comércio local. E a prefeitura que abriga um grande número de funcionários. Pois muito bem, mas isso é uma grande preocupação nossa, porque se você não fizer com que tenha um desenvolvimento da cultura rural e um desenvolvimento do ecossistema do bioma manguezal, você faz com que possa padecer e passar muitas dificuldades os maragogipanos. Outrora, os maragogipanos não tinham a mesma população. Quando se criou a primeira barragem para abastecer em Maragogipe, né, da década de 70, pois muito bem, nós éramos 11 mil, 12 mil habitantes. Agora só que nós estamos com 46 e a capacidade do reservatório é a mesma. Então é como você tivesse 500 litros em casa e quando chegasse na festa de agosto, você recebesse muitos convidados, muitos amigos seus, que você é uma pessoa muito querida, viesse para sua casa e Dona Ana tivesse que se virar com 500 litros para abastecer durante 4, 5 dias de festa, o dia da regata, né, com muita gente dentro de casa. Então, logicamente, ia faltar água, você ia ter essa escassez. Isso é um exemplo de que Maragogipe deve se preocupar. Maragogipe já deveria ter, sabe, as suas unidades de conservação municipal para garantir o abastecimento de água, porque o abastecimento é nosso. Maragogipe já deveria ter um voltado para a educação ambiental, principalmente na área de manguezais, porque, Márcio, quando eu vim para Maragogipe, se cortava o mangue para abastecer olaria, padarias, fazer cercas de quintais, construção de casa, era abertamente isso. E nós provamos que o manguezal em pé, ele daria sustento a muitas pessoas, e não esses pequenas microempresas que se completavam do pescador para abastecer com madeiras, né, de mangues, para defumação, para padaria, para olaria, para fazer cerca de quintais e construção de casa. Hoje, a ecologia, ela requer outro trabalho mais avançado. É preciso fazer educação nas escolas para conscientizar essas crianças da importância, não ter vergonha de que nós somos maragogipanos. Antes, os cachoeiranos diziam que a gente era comedor de siri. Quando se fechou a barragem, o ecossistema da reprodução da pititinga passou a ser lá no Caquende, quase que embaixo da ponte. O pessoal de lá começou a fazer a pesca do siri. Então, Cachoeira passou a ter um potencial porque o fluxo de água doce diminuiu com a barragem e o fluxo de água salgada subiu. Quando você passa na ponte que liga São Félix à Cachoeira, inclusive foi cortada recentemente um crime, aquela vegetação grande que tem quase embaixo da came, ali é um tipo de mangue. Não é muito comum, mas é um mangue chamado Avicênia schaueriana. Nós temos a Gérmenes e a schaueriana, e aquelas são gérmenes lá em cima, lá embaixo da ponte. Então, os cachoeiranos também passaram a comer muito siri. E graças a Deus, porque desse ecossistema. Só que nós temos que ter vergonha. É como o nordestino, a gente não pode ser frágil. Nós somos nordestinos fortes e a nossa cultura tem que ser dita. Em todo lugar, 25 anos que eu, Chiquinho, GG, Pida e tantos outros músicos, a gente viaja por esse Brasil todo e cantando o mangue, fazendo divulgação da educação ambiental. O mangue, nós tivemos em Recife, a família do Chico Sainz, ele já tinha falecido, abraçou a gente, sentindo que era o único grupo que ainda se falava sobre a questão da importância do mangue. Chico Sainz falava. Se você vê a biografia, o estudo de Josué de Castro, né? Se você vê a geografia da fome, a geografia de Milton Santos, o nosso baiano, falar sobre Paulo Freire, fazer educação ambiental sem falar de Paulo Freire, sem ler Pedagogia do Oprimido, não é fazer educação ambiental. Ou você falar de Augusto Boal através do teatro, através da dramaturgia. E quando nós começamos a fazer essa educação ambiental aqui em Maragogipe, foi no princípio da música, porque a música foi dita por Platão há muitos anos antes de Cristo, que ela era a ginástica da alma. Olha só, a ginástica da alma. A música, ela transporta, ela sensibiliza, ela revigora, ela faz com que você sinta o sentimento do qual ela passa. Isso é uma transmissão.
a educação, ela, através da música, ela passou a ser obrigatória. Ela tem uma lei, né, que foi aprovada em 2009, 2008, 2009, e só foi sancionada em 2016, obrigação. Mas não é você botar a música para tocar e fazer com que os meninos fiquem meditando, não. É porque a música, acompanhada justamente da poesia, ela é uma transmissão de conhecimento. Quando Edil Pacheco trouxe Cartola aqui em Maragogipe, Cartola, quando chegou em Maragogipe, eu era adolescente, e ele disse aqui a Edil, primeiro eu vou fazer uma coisa que eu recebi um pedido no Rio de Janeiro. O que é, Cartola? Ele disse, o meu cabeleireiro, lá no Rio de Janeiro, é de Maragogipe. Ele disse, quando eu chegasse em Maragogipe, que eu fosse no Alto do Cruzeiro dar um abraço na mãe dele. E isso eu vou fazer. Ronaldo Souza, não sei se é verdade, mas Ronaldo Souza disse que ainda no Casarão, os últimos versos, A Rosa Não Fala, foi feito no Casarão aqui em Maragogipe. Então, quando eu ouço a música, eu me transporto para essa história da minha adolescência e faz com que eu pense que a verdade da letra, a verdade da música é tão sincera que Roberto Carlos se excluiu de gravar porque ele não concorda, ele diz que as rosas falam. Então você vê, e ele diz, o perfume que roubam de ti. É simplesmente maravilhoso você educar através da música. A primeira aula de educação ambiental para público que eu fiz quando eu cheguei, nós inventamos que nós íamos gravar um filme. E você sabe como é a nossa cidade. Nós botamos lá embaixo do Cajá, tudo interditado, e os artistas, eles fizeram um laboratório, que é laboratório, um dia de convivência com os pescadores e as marisqueiras, para fazer o papel de pescador e marisqueira. Ou seja, iam cantar a marisqueira, ia cantar o pescador, artistas no meio dos pescadores para poder executar justamente a música. Então, a música, nós fizemos o teatro cantado. O menino entrava e dizia, eu corto mangue, ele cantando, eu corto mangue para poder me sustentar. Eu tenho uma mulher, 5 filhos para criar. Eu vendo a lenha para padaria, para chouriçaria e faço cercas de quintais. É tanto mangue, mas já dá para perceber o prejuízo que eu faço para viver. E os pescadores ficam entristecidos porque voltam para casa sem peixes e marisco. Eu corto mangue, eu desmato mangue, mas eu preciso do mangue. E aí, uma letra que eu coloquei em uma música de João Guimarães dizia assim, não corte o mangue, por favor. Sem ele não haverá a vida no mar. A minha vida já mudou, o meu sustento alguém tirou e eu não posso mais trabalhar. Eu sofro com os meus filhos porque nada temos para comer. Mas consciência, meu amigo, o mangue precisa viver para eu viver. Aí a outra marisqueira diz, você pescou com bomba, destruiu o manguezal, estamos sofrendo consequências do seu ato irracional. Pescar com malha fina está matando os alevinos e você não tem consciência, o nosso peixe está sumindo. Agora vê se você se manca e não destrói o que restou. A Mãe Terra quer socorro e precisa mais do teu amor. E aí, o cara cai em consciência, né? Cai em consciência, aquilo tudo gravado, as letras das músicas servindo como contraponto disso. Aí faz você refletir. Começou a primavera anteontem. E tudo, quando começa a primavera, é justamente esse florescer das ideias, florescer de uma nova época, de uma nova era. E aí não foi diferente quando Raquel Carlson, né, uma norte-americana, em 1961, quando ela fez o primeiro protesto e a primeira descoberta de que as pesticidas, né, estavam justamente contaminando os alimentos que a gente estava sendo envenenado quanto os agrotóxicos. Começou a despertar sobre aí. Quando eu vim fazer esse trabalho, aqui em Maragogipe, né, a oligarquia dizia que esse negócio de ecologia era negócio de viado, de homossexuais, de mulheres feias e mal amadas. Nunca passamos da moda, porque vai ficar sempre na evidência de que preservar o meio ambiente é uma coisa necessária. Né? Fazer com que a pessoa tenha consciência, como a própria música nossa diz, veja só o mal que eu causei a ti. Em mim está a indignação. Veja como estou sofrendo, mas há tempo de ter a reparação. Perdoa minha mãe, mãe natureza,
és pródica, és beleza, tu és minha razão de ser, perdoa os meus pecados, né? E recebe esse afeto que é de coração. Perdoa minha mãe, perdoa, porque nos teus braços eu não estou à toa. A natureza é generosa, a natureza é pródica, a natureza é mãe. E nós, como os filhos, precisamos dar esse retorno para garantir essa subsistência, essa sobrevivência, essa nossa existência e garantir para gerações futuras. Isso é justamente fazer educação ambiental. Fazer educação ambiental sem proselitismo, trazendo justamente o que existe de cultura. O menino sabe cantar, o menino sabe dançar, o menino sabe interpretar. E você brincar e você se enriquecer com essa troca de conhecimento. Outro dia, dando aula para as crianças, né, de um colégio particular aqui em Maragogipe, aí uma diretora, uma das diretoras entrou e falou assim, minutinho só, olha, ele que está aí tocando uma música para vocês. Eu estudava ainda no ginásio e minha professora disse, olha, quem vem aqui hoje é o professor Carlinhos de Totti falar sobre a natureza. E ele tocou a música da Vovó do Mangue. Eu me lembro até hoje da música. A letra da música diz, eu vou lhe contar uma história que o preto velho um dia me contou. Disse que ficou perdido, sentiu tanto medo que se arrepiou. Viu a Vovó do Mangue andando de uma perna só e ela lhe pediu charuto, um dente de alho e um pouquinho de pó. Era uma velha rabugenta que protege o mangue e a criação aqui de peixes, crustáceos, molusco, de águas salobras que desaguam em mim. Mas como em toda a sua história, ele, o preto velho, tem memória e é bom pescador, lhe ofereceu o cachimbo, um pedacinho de fumo e aguardente em flor. Sumiu a vovó do mangue, o seu rastro amarelavou, e só na noite de lua cheia, o caminho de volta o preto velho achou. Aí o menino perguntou, ô tio, o senhor acredita mesmo que existe a vovó do mangue? Então, isso aí, a história veio para poder ficar, né? Isso aí é que é legal. E aí também, por outro lado, me fez uma reflexão. Se a diretora disse que aprendeu comigo, contando como visita, dando uma aula na sala dela, como convidado, imagina ela agora como professora, como diretora, disse, eu tô acabado, tô lascado, tô fudido com esse negócio da idade, né? Isso já passou muito tempo e a gente continua. Mais de 40 anos a gente fazendo educação ambiental. O que me enriquece e fico muito satisfeito, ao contrário de que muitos maragogipanos não sabem, é que nossa vida, ela transgride, ela ultrapassa as nossas fronteiras. Ela não está somente em Maragogipe, né? No ano passado, nós fizemos isso em Cachoeira, nos Quilombos, nós fizemos em São Francisco do Conde, onde eu mando um abraço para as pessoas queridas de São Francisco do Conde, fizemos em Madre de Deus, fizemos em Santo Amaro, né? Viajamos para vários lugares do Brasil. E aí, Márcio, eu queria lhe pedir um time, uma breve citação que não é... É assim, a gente se enriquece e essa troca de conhecimento, porque nós perdemos, não somente com a pandemia, com os acidentes, como você bem dedicou essa live a seu Borba, né? Saudoso Borba, o Quebinho e ao Pedrinho, nós também perdemos alguns militantes, né? Não por causa da Covid, mas perdemos o Vergara, perdemos o Everaldo, perdemos Lurdinha, perdemos Tânia Mara, pessoas, assim como Carlinhos de Totti, nos seus estados, né? E aí eu queria dizer que um trabalho semelhante, que a gente troca muito isso, e eu fico muito, muito contente de ver uma pessoa como Clarice Panidi, que é uma cientista, deve estar nos assistindo, que faz um trabalho, ela tem livro lançado, né? O Ecopoesia, é a Clara do Manguezal, faz um trabalho excelente. Passou 9 anos no Peru levando esse trabalho, e eu vi uma interpretação de um teatro dela, ela encenando um teatro, do Rio se encontra com o Mar, que é uma música chamada Encontro Nosso, e
o contraponto, o ator não sabia, não estava no script. Quando juntou o rio com o mar, ela aí pegou o cara e beijou na boca. Aí todo mundo foi assim, aplaudiu e não estava no script. E ela disse: mas é isso mesmo, o amor do rio com o mar, eles se beijam, se amam, se trocam tudo. E aí eu fiquei tão contente quando eu vi esse vídeo lá no Peru, passou 9 anos, e ela faz um trabalho justamente com os fantoches excelente, e é uma cientista, mas resolveu, depois que conheceu o trabalho de Maragogipe, conheceu o trabalho do Mundo da Lama no Rio de Janeiro, né? Ela mudou as concepções e botou o pé na lama. Eu acredito muito nos cientistas que não deixam as suas origens, não sai da lama, não tira o pé da lama, como eu conheci vários outros, a Yara, conheci a Marta Vanucci, conheci o Clemente, conheci o Renato, e conheci tantos outros que põem o pé na lama, mas essa Clarice é fantástica. O Mundo da Lama também. No Rio de Janeiro, recentemente, nós revisitamos um trabalho chamado Ulsá, com Pedro Belga, excelente trabalho na Baía de Guanabara, inclusive me pediu para compor a música chamada Vamos Guarabanear, quer dizer, é um novo título dado, e a Fernanda Abreu, me parece que o Lenine, todo mundo vai participar desse trabalho, me pediu para compor o negócio da música. E a música Encontro, quando Clarice fez o encontro latino-americano sobre educação ambiental em área de manguezal, os países, quando ouviram a música, eles disseram: poxa, a gente não tem a cultura da vovó do mangue, mas essa música justamente nos representa, nos sentimos representados. Como ele disse, o mangue, ele acontece, os manguezais acontecem no meio do globo terrestre, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, como nós estamos justamente nesse mês de país tropical, nós temos o maior cinturão verde, como diz a música de Chiquinho, e essa lama que é vida, que começa do Amapá e vai até a Laguna Santa Catarina, e as grandes populações, elas são justamente ribeirinhas e elas são litorâneas. Então, as grandes concentrações das massas, né, da população estão justamente no litoral, a grande população. E esse manguezal é que dá muito sustento a muita gente que aqui em Maragogipe, no início, tínhamos vergonha. Tinha uma roupa para entrar no mangue e uma roupa para cruzar a cidade. Hoje a marisqueira, ela se apresenta do mesmo jeito que ela vai mariscar, porque eu vi dizendo para o cinegrafista: a minha profissão é tão digna quanto a sua. Então, parabéns a Clarice, que a gente vê fortalecido, parabéns a Maricé, um trabalho de flanelógrafo, sabe, com expertise, e teve também a essência, tenho certeza, a essência do Vergara, que passou isso. O grupo Mundo da Lamba, Osni, Rogério, como é o nome? Adriana Cunha, lá em Recife, fazendo um trabalho belíssimo. E aqui em Maragogipe, nós somos justamente esses expoentes que saem para poder levar, e quando nós levamos a nossa cultura para lá fora, a gente não tem vergonha, a gente canta, toca. Nós temos 3 CDs já de músicas, essencialmente, e a maioria dos projetos tem também assinado pela gente. A música, por exemplo, do Peixe Boi é da nossa autoria, a da Baleia Jubarte é da nossa autoria. Falar em caranguejo, quando eu falei sobre que a cultura agora não é somente preservar o mangue, preservar a casa, o habitat, o bioma é uma coisa. Nós estamos agora necessitando que a educação ambiental mostre que cada espécie ela tem o seu período, chama-se ontogenética, ou seja, o período de concepção até onde ele atinge a maioridade, o maior tamanho, para você te retirar de maneira com sustentabilidade. Quando você vê uma árvore e que ela tem o sinal de que a fruta está madura, você tira e você deixa a de vez ou a verde. Então, nós temos que fazer esse procedimento com as espécies. Aí me remete a uma história. Ó, você me deixou falar e aí eu larguei o verbo aí. É uma aula imensa. Aqui está todo mundo aqui elogiando. O professor Aibeto está aqui, foi sua colega. Ave Maria. Beijão para Aide, meus colegas. Aquela diz aqui, ó. Muito bom, Carlinhos, quanto conhecimento. Parabéns, você pode fazer um trabalho de sensibilização e mobilização para que realize o plantio das matas ciliares nas nascentes dos rios semelhantes. E lindo trabalho que fez com os manguezais. Não sei se lembra de mim, trabalhei no IBAMA com o Júlio Rocha. O Júlio Rocha,
Hoje é diretor do curso de Direito da UFBA, o Júlio Rocha. É legal. Como esquecer? Uma pessoa que me deu um norte. Como esquecer de AID, como esquecer de Júlio Rocha, como esquecer de Alberto Santana, Alberto Gonçalves, Beto, conterrâneo nosso, está lá no Ibama também, o Washington, o Biratã, Dulce, tanta gente maravilhosa, e alguns que já se foram, que eu tive notícia que partiram para o outro patamar, deve estar fazendo um trabalho lá em cima. Mas, como eu te falei, então, a educação ambiental, aqui em Maragogipe, há uma necessidade premente de você saber como funciona o ecossistema, sabe? E como saber retirar isso, respeitar os períodos de desova, o tamanho mínimo. Aí, quando eu estava em Salvador, eu comecei a trabalhar no Ibama, ainda em Salvador. Eu trabalhei no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil. Aí, em 1988, eu já tinha lá quase 10 anos, né, 8 anos, então a gente passou a ser efetivo com a Constituição. Pois muito bem. Então, esse trabalho de lá para cá, a gente veio desenvolvendo um trabalho, mas estudando ele. E aí, no início, era a preservação do ecossistema manguezal. Depois, eu acho que a gente precisa investir nas escolas com a educação ambiental para que o pessoal saiba e você unificar. Antigamente, não era se obrigado a ir para a escola, era se recomendável a escola. Olha, me se lembra aquele preconceito, se você não estudar, você vai puxar carroça, como se o trabalho de carroceiro não fosse um trabalho digno. Você vai ser gari, como se o trabalho de gari não fosse digno, né? Tudo é uma questão de preconceito, da cor, do direito, dos subtrabalhos, essas coisas todas. Pois muito bem, mas tem uma coisa que dava o grande índice de analfabetismo em a zona costeira, você sabe por que é? É porque é o seguinte, a Maré, ele faz um fuso horário de 45 minutos a cada 24 horas. Ela não dá o mesmo horário para encher e para vazar. Ela enche 6 horas e vaza 6 horas. Porém, a cada 24 horas, ela vai fazendo o fuso horário. Por isso que tem, com o movimento da Terra, perguntaram para onde é que vai toda a água quando a maré vaza. Ora, se o globo inclina, a água vai para um lado. Quando ele volta para o outro lado, a água volta para o outro lado. E esse movimento são 6 horas. Só que quando ele inclina demais, justamente é o que nós chamamos, a maré está de lançamento, a maré de grande, a maré de amplitude. Pois muito bem. Então, para a gente entender esse movimento das marés, o pessoal ia para a escola cedo. Ele ia para a escola cedo. Aí chegava, saía da escola, ia para a maré. Quando a maré era de manhã, ele ia de manhã, mas ele chegava mais tarde, ele chegava 8 horas. Quando era no dia seguinte, ele chegava 8h45. No outro dia, ele chegava 10 e tanto, ele já não ia mais. Então, era o maior número de evasão. Eu me lembro que nós fizemos um trabalho de reforço escolar, tínhamos 108 crianças. As crianças tudo estava porque ia para a maré, a mãe não sabia ensinar a fazer a lição de casa. E aí, o que é que a gente começou a trabalhar com eles? Ajudando a eles a fazer a lição de casa, estudando com eles o tipo de banca. Depois nós fizemos um projeto, nós tínhamos 108 crianças e 43 crianças na creche. Pois muito bem, agora não, o menino é obrigado a ir para a escola, a mãe tem que prestar, então ele não tem mais esse negócio de maré, ele tem que estudar. Mas o grande índice de analfabetismo era isso, porque quando a maré dava tempo, ele ia para a escola. Quando não dava, ele não ia. Mas aí ele ficava atrasado, acabava se desestimulando, perdia a uniformidade com a classe e acabava tendo evasão. Era o maior número de evasão e o maior índice de analfabetismo. Graças a Deus, isso tem caído com o longo do tempo, porque a educação é fundamental. Por outro lado, nós temos vindo hoje, e aí eu quero mandar um abraço para a Shirlene, porque assim, eu conheço hoje muitas comunidades pesqueiras que os filhos de pescadores já estão fazendo doutorado, sabe? Filhos de pescadores que voltam hoje para poder ajudar a sua comunidade a não perder os seus direitos.
Ele pode, e se quiser, pode e deve ser pescador, mas ele tem condição de ser o apresentador, ele tem condição de ser o Carlinhos de Totti, o biólogo, o administrador, o advogado, o juiz, o que ele quiser que seja feito. Com uma mulher, ela tem que estar no lugar que ela quiser. Pois muito bem, isso é uma modificação, é um avanço. Por outro lado, a educação ambiental, principalmente a educação ambiental voltada para a nossa realidade, ela tem perdido esse time e a educação, a Secretaria de Educação, não tem acompanhado esse material didático. Não tem feito esse trabalho procedente com os ecossistemas, com biomas, do qual vive os seus alunos. Não adianta você ficar somente falando da Amazônia, que o menino não conhece o bioma que ele vive, que o pai dele vive, sabe? E aí, me lembra a história de Ronilson Guerreiro, em 1979, ele me contou assim, rapaz, você agora está trabalhando na SUDEP, né? Na época era a SUDEP, depois passou a ser IBAMA em 1989. Se você está trabalhando lá, vou lhe contar um caso. Eu fui com o BET para o Manguezal e nós fomos fazer um trabalho de catar caranguejo. Você sabe que quando o caranguejo está andando, ele fica fácil, andada do caranguejo. No Nordeste chama-se Carnaval do Caranguejo. O caranguejo sai doido, sai para cruzar, sai para transar, para se reproduzir. Então ele anda nas unhas, na ponta dos pés. Todo animal ele tem um ritual para se acasalar. O homem pensa que não, mas ele tem, a mulher tem. Ele tem alguns toques que psicólogos sabem quais são, o que é que eu estou falando. Eu levei uns 10 anos ensinando psicologia, que você percebe se ela dizer, a gente tem cheiro quando está com vontade. Mulheres têm comportamento dos ombros, tem comportamento das axilas, tem comportamento do cabelo. O homem também tem o assédio, o pombo faz, o galo faz, o homem também faz. Pois muito bem, aí o caranguejo, ele fica abestalhado, ele sai doido para poder cruzar. Só que no manguezal, são 7 machos para uma fêmea, a maioria. Então, ele sai disputando e ele fica de presa fácil. E aí, Ronilson mais Bete começaram a botar dentro do saco, O Ronilson começou a se entusiasmar e começou a se distanciar, procurando os caranguejos, procurando. E lá, uma hora, ele, menino, seu Bete, né? Eu estou falando do senhor, seu pai, o saudoso Bete. Aí, ele começou a dizer assim, seu Bete, então ele estava perdido no mangue. Só a vovó do mangue para trazer ele de volta. Então ele disse que largou o caranguejo, largou tudo, e ele começou a sentir o vento e o encher da maré foi que ele conseguiu o porto de volta. Aí, o que é isso? Quando eu contava essa história, a gente contava assim, olha, então, vive na lama do mangue, para frente e para trás, entrando e saindo do seu buraco, é o caranguejo sá. Setembro e outubro ele fica de leite. Muda seu casco para depois engordar. Janeiro e fevereiro é um desespero, é o período do atá. Em março faz desova e vem a boa nova, vamos junto preservar o caranguejo sal. O que é que a gente está dizendo? É que quando o caranguejo chega nos meses que o mangue está muito frondoso, muitas folhas caindo, quando chega em setembro, o que é que ele faz? Ele embatuma. O que é embatumar? Ele fecha o buraco e leva muitas folhas para lá para baixo e fecha o buraco, chama embatumar. Caranguejo de leite é porque ele faz a equidise. O caranguejo larga, tira o seu casco e vê uma nova película com a substância chamada quintina, que é um leite branco que forma uma nova carapaça. O caranguejo não cresce, ele troca de casco e engorda por dentro. Quando aquele casco está novamente apertado, ele vai, embatuma, troca aquele casco por outro casco e aí ele sai. Caranguejo não cresce, ele muda de casco. A gente chama equidise. Então, setembro e outubro ele fica de leite, porque ele muda de casco para depois engordar. Janeiro e fevereiro vivem em desespero, ou seja, ele fica procurando para manter a reprodução. E uma fêmea chamada candurua, ela dá até 4.000 ovos no seu peito, parece uma esponja. Então, o que é que ela vai? Ela vai para dentro da água e com as unhas, ela tira aqueles ovos. Caranguejo não nasce o caranguejo. Ela larga os ovos. E os ovos, passam em vários estágios. Missis, oeia, passa em vários estágios, até virar uma lavra dentro d'água, para depois se fixar na lama e fazer sua primeira toca, e depois fazer a sua primeira equidise, e aí ele vai crescendo e marca o território.
São 1 metro, aproximadamente, são 3, 4, 5 tocas por metro quadrado no manguezal é de caranguejo, chama-se caranguejo-çá. Por que atá? Os índios diziam atá é o andar lascivo para cruzar. Caranguejo-uçá é de índio. No atá, caranguejo-çá no atá, quer dizer, caranguejo do mangue para cruzar. Ele tá fácil, todo mundo vai lá e pega. E aí você faz uma aula com as crianças. Eu fiz a música do projeto, e aí eu quero também dizer que a Fundação Vovó do Mangue faz um excelente trabalho, é uma excelente fundação, e aí nós fizemos a cartilha sobre o caranguejo, o caranguejo-çá, e aí cantando com os meninos, dizia assim, vive na lama do mangue? Não, a gente dizia assim, aí eu cantando com ele, dizia, o caranguejo me pediu para lhe ajudar, está fazendo as agressões do manguezal. Esgoto e lixo causando poluição, pesca com bomba, aterro e habitação. Quer dizer, quando você traz esses problemas, o menino pergunta, o caranguejo está pedindo para ajudar ele porque estão destruindo o manguezal, aterro e lixo, pesca com bomba, o que é isso? Aí você passa a contar para ele porque ele se interessou. Pesca com bomba é isso que mutila, que tira a vida das pessoas e tira a vida do ambiente. É o método mais perverso e mais assassino. Está na lei 9.605, artigo 32, que diz que você usar explosivo para pescar é crime. Então você junta educação ambiental, você faz legislação, você faz fiscalização, você faz educação. E essa educação de maneira sensitiva. Dizem, Márcio, que o homem para passar aqui na Terra, devia deixar 3 marcas. Diz que ele tem que plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um filho. Tudo isso tem que ser de maneira responsável, né? Então, eu já plantei muito mangue, mas muito mangue mesmo. Aqui, fora de Maragogipe, fora da Bahia, né? Muitos lugares. Então, são milhares e milhares de plantas. E eu fico escrevi um livro, né? O livro ele já tem na 2ª edição. Massa. O livro. E aí, filha eu tenho 2, já tenho 2 netos. Esse foi o livro, esse é o CD, é um tipo um best-seller mesmo. É um livro, Cantarolama. Esse, da formação original, continua eu e Chiquinho, né? E agora, eu fico pensando, nós, brasileiros, podemos se orgulhar de uma coisa, de uma das coisas. Uma delas é o seguinte, 193 países que existe no globo terrestre, só um tem um nome de árvore. Chama-se Brasil. É o único país que tem o nome de uma árvore. Estão destruindo, Márcio. Estão destruindo com o que é nosso. Estão destruindo a essência do nosso trabalho, da nossa cultura. Tá? Isso aí é lamentável. É lamentável. E nós estamos num período de transição e eu espero que as pessoas acordem, porque a gente outorga aos governantes e o princípio é para governar para as classes mais pobres, os humildes, os necessitados, com justiça, com liberdade. Nós outorgamos isso e que a gente espera que isso seja feito. Portanto, a live ela tem esses. Se eu passar por aqui e não deixasse alguma mensagem que daqui do que eu disse não fosse nada aproveitável, pelo menos algumas coisas. Gente, onde nasce o Rio Paraguaçu? Olha, ele falou que o Brasil é o único. Olha, que nós temos um ecossistema que é a economia da cidade, que a educação ambiental transforma. Isso daí, se a gente passar numa live dessa, ele não disser. A outra coisa que eu quero trazer que eu sempre disse nas minhas aulas, quando uma vez me disseram que eu nunca não deixava essa cachaça, chamou gostar do manguezal de cachaça, né? Falei, com muito prazer, eticamente correto, né? Mas eu vou lhe dizer o seguinte, eu vou lhe dar várias razões para eu me apaixonar. Meu povo e minha gente, o recôncavo da Bahia, berço da colonização, da civilização, da cultura, né?
nasceu quando as terras eram de ninguém, quando saiu a alforria, e essa data de hoje faz lembrança a isso, né? As alforrias, a libertação. Nós não tínhamos terra, então as terras que nós fomos procurar o que comer foram a terra dos manguezais, quer dizer, terra de ninguém. Porque se manguezal desse fruto, os fazendeiros não deixavam a gente entrar, não. Mas como tinha lama e tinha nos substratos as vidas betônicas, ou seja, a vida da lama, então foi lá que a gente buscou a nossa sobrevivência. Então, esse manguezal, ele é maternidade de mais de 70% das espécies marinhas na fase de reprodução procura esses estuários, que é água doce com água salgada, que é o líquido amniótico para fazer a sua reprodução. Bacana. Esse lugar é albergue de aves migratórias. Um dos bioindicadores de que o ambiente está ficando bem é quando você vê aquelas aves vermelhas retornando. Há anos a gente viu, né, o Eudilmus Huber, que tem inclusive aí no zoológico. Eles estão aqui no manguezal vermelho Huber, então é um bioindicador. Essas aves, às vezes, elas são migratórias, como o maçarico, vem lá da Flórida dos Estados Unidos, vai até a Patagônia. As andorinhas têm uma época. Onde que se hospeda? Não é na sua casa nem na minha, não. Mas o manguezal é um grande albergue de ave migratória e muitas aves que aqui habitam para poder se refugiar. Aqui nós temos a Ilha do Maduro, que são centenas e milhares de garças que vão para aquele lugar, aquela revoada de manhã, quando sai todos eles, quando chega no final da tarde ali. Então é albergue de aves migratórias. É o maior supermercado a céu aberto e gratuito da população. Aqui não tem uma pessoa que vá no manguezal que saia de mão vazia. Uma cabeça de galinha amarrada em um pedaço de cordão, você joga, quando daqui a pouco tem um siri, você tira. Se você não quiser comer o siri, você vende e você compra a carne. Então, é o maior supermercado. Quando você e quem está nos assistindo agora, que entra num supermercado e você sai, encontra um caixa para lhe cobrar pela mercadoria. E quando nós entramos no manguezal, a gente tira camarão, a gente tira sururu, a gente tira ostra, a gente tira variedade de peixes, de moluscos, de crustáceos, e não encontra um caixa para lhe cobrar suíno. Ninguém bota nada no manguezal, só faz tirar, e todo dia tira e todo dia se tem. O maior supermercado a céu aberto e gratuito da população. É o lugar de mão dupla. Ele dá alimentação porque milhares de folhas que caem se decompõem no substrato, formando uma serrapilheira, que são nutrientes para a vida quando a maré vaza, que leva para os corais, para a plataforma e para a plataforma marinha, para a subsistência de muitos peixes que esperam nessa vazante esse caldo com vários nutrientes. E a gente precisa de alimentação, que é tirar esse produto para levar para a nossa mesa. Então, a mão dupla. A alimentação que o mangue dá e o substrato e a água que traz os produtos. E agora, por isso que a pesquisa e a educação ambiental tem que ser evoluída. Eu terminei uma letra de uma música feita em parceria com Clarice Panide, e eu tenho certeza que vai ter também a parceria de Chiquinho. Ela saiu, né? Ela deve estar nos assistindo. Um beijão para Clarice aí. Aqui ela falou aqui, que maravilha, Carlinhos. Tem a Zélia Ouza. Também. Zélia, né? Osvaldo, o Jô Franzini. Essa turma. Josi é minha inspiração. Zélia, eu sou apaixonado por essa menina. Essa menina é fantástica, né? Eu me delicio com essa turma do Fala Juventude aí. E ela é uma pessoa maravilhosa. Aí, todo esse pessoal, né? E aí a Clarice, a gente compôs agora, porque a aula de Clarice me deu consistência, e todas as noites eu trocava para a gente compor o que é que o manguezal, além de maternidade, além de albergue migratório, de supermercado, de sombra, de alimentação, é o maior captador de sequestro de carbono
Sequestro de carbono, você já pensou que agora o mundo todo, né, o governo falando sobre que nós somos isso, um sequestro de carbono, o manguezal é o maior sequestrador de carbono. Então, o que ele fica para ele? Nos devolve oxigênio salutar. Nós compomos essa música agora, completei essa letra com Clarice Panitti, que eu tive a honra pela primeira vez, a gente fez essa parceria. Então, é para provar que as utilidades do manguezal, essa fonte inesgotável, maravilhosa, que Vergara tanto sobre falar bem, e os amigos e irmãos de Vergara, a gente leva essa bandeira, levando, né, com educação ambiental e mostrando que nós estamos com razão. E cada vez que passa, a gente vai descobrindo maravilhas, além da cultura, da educação, da fonte, da inspiração, sabe? E dessas oportunidades que você nos proporcionou para que a gente pudesse falar. Eu fico muito feliz. E sem esquecer que nós, pescadores e marisqueiras e dirigentes, quando eu era chefe da unidade, porque eu já me aposentei, né, em 2013, mas no ano 2000, nós criamos a primeira reserva extrativista marinha da Bahia, a Reserva Bahia do Iguape. Agora, sem sombra de dúvida, a nossa co-irmã Comune de Canavieiras, aqui eu quero mandar um abraço à CONFREM, que é a Confederação, né, Nacional das Reservas Extrativistas Marinhas. Excelente trabalho de Carlinhos, de Kátia, né, Barros, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, a gente fica irmanado, rapaz. Gente, eu me aposentei, mas não tenho tempo de respirar. O que eu estou fazendo agora, fazendo uma ocupação nesse tempo de pandemia, eu dei de pedreiro, cara. E aí eu tô todo quebrado, porque eu mesmo sou ajudante, eu mesmo sou pedreiro, eu mesmo reboco, eu mesmo levanto parede, faço tudo isso. Aí quando chega de noite, todo quebrado. Maravilhoso. Aí de vez em quando toco um violãozinho para desenferrujar os dedos, que de noite ficam duros já de tanta colher. Mas é isso aí, Márcia. Pronto. Se você puder tocar pra gente, né? O pessoal já pediu aqui música. Uma grande aula. Eu jamais interromperia, né, para poder fazer perguntas, porque está todo mundo aí como testemunhas que foi uma excelente aula, sem dúvida. Né? Lembrando que eu estou aqui terças ou quartas, né? Fiquem atentos. Curtam minha página. Em breve estarei estendendo para o YouTube. Eu saí do Instagram, vim para o Facebook. E próxima semana, né, também na quarta-feira, teremos aqui a doutora, né, que é uma advogada, a Ana Amélia. Né? E eu agradeço a cada um de vocês, né, por tirarem o tempinho desta noite para poder estar aqui, né, recebendo esta grande aula. Né? A Jo Franzini, a Desiree, Nery, Clarice, Zélia, o Oswaldo Souza, que foi o nosso convidado também. Oswaldo Souza deu show de bola lá na música, com a flautazinha. Poxa, esse Lucas, né? De vez em quando ele tem a reunião lá na Casa dos Artistas, né? Eu doido para participar. E Carlinhos... Eu fui um dia de sábado, levado por Bruno, meu irmão, né, Bruno Barbosa, e aí, rapaz, daqui a pouco a gente começou a tocar Raul Seixas e o pessoal pedindo, e sabe, botava uma de mangue no meio, e muito bom, muito legal. Um abraço para Elmo, que Elmo fica lá de junto fazendo um churrascozinho, né? E a gente comendo churrasco e depois vamos cotizar aí para poder ter churrasco de novo. Aí cotiza, vai lá, compra outro pedacinho de carne e faz. É sensacional, muito bom. Muito bom. E assim, E Josi, eu tô com saudade de Josi, rapaz. Josi é um cantor excelente. Ele foi um dos meus primeiros convidados, quero trazê-lo, né? Porque quando eu comecei no Instagram, não tinha aquela coisa de deixar gravado, né? E foi muito bom também. Foi muito bom. E assim, próximo mês também vou estar recebendo aqui, né, uma pessoa que você deve ter curtido muito, que é o Ademar Furtacor. Bons tempos. O Josi se lembra muito disso, viu? Vamos estar aqui com a professora de música também, uma grande cantora, que é a Amélia Dias Santa Rosa. É uma pessoa que tem um belíssimo trabalho também na música, né, e outros convidados. Vamos ter, inclusive, o Jade Noronha, né, a professora de dança do ventre. Ai, meu Deus do céu.
Porque o meu intuito é fazer com que os maragogipanos estejam presentes onde quer que eu esteja, né? O que eu puder trazer, né, maragogipano para mim, né, para estar comigo, né, na minha caminhada aí, né, me ajudando a fazer história, sem dúvida, é o que eu quero, é o que eu quero, entendeu? E assim, pessoas bacanas assistindo, né? Você é uma pessoa que nem precisa nem ficar É, elogiando, porque você é um próprio elogio em pessoa, né? obrigado, Márcio. Márcio, eu também quero aqui dizer o seguinte, assim como nós estamos sempre juntos, aí eu, a Clarice, o Chiquinho, a Maricéia, o Rogério, o Osni e a Desirê, né, pessoa também excelente, e a Flávia Moschel, né? E o nosso grupo. A Flávia está pretendendo fazer o 8º Encontro Nacional de Educação Ambiental em Área de Manguezal, que o primeiro aconteceu em 1993 aqui em Maragogipe. Maragogipe, Então, foi. foi em 1993. E vai ser lá no nosso Maranhão, lá em São Luís, né? Nós vamos para lá. É. Eu já conheço. Eu tenho a honra, Márcio, de conhecer do Amapá até Santa Catarina todos os manguezais. Eu só falto conhecer o Amapá, lá em cima, que aconteceu na época um imprevisto e eu não pude ir. Mas, com fé em Deus, eu vou conhecer o Amapá para poder fechar todo o manguezal brasileiro. E a minha dissertação de mestrado, eu fui defender justamente em Lisboa sobre a questão da transmissão de conhecimento da mulher negra marisqueira do recôncavo da Bahia, que faz isso através dos gestos, da sua oralidade, da sua, dos gestos cognitivos, do aprender, do fazer, fazendo. Então, isso, e lá não tem. E eles ficaram, assim, abismados com essa forma de educação. E aí, para pegar a ponga, na época, o Gilberto Gil, que nós tivemos a oportunidade de fazer, dele nos visitar aqui em Maragogipe, tinha uma foto com ele, e aí, quando eu mostrei, ele tinha recebido um prêmio lá de honoris causa lá na Lusófona, em Lisboa. Fala, pô, você conhece esse cara? Conheço. Conheço, ele também é uma pessoa muito legal. E aí eu fiz a música, encerrei, depois que passou o tempo da apresentação, do julgamento, foi aprovado, eu pedi licença para dizer. E aí eu fiz a música, cantei a música sou filha de Nanã, neta de Maria Marisqueira. Aprendi dizendo à minha filha que nós devemos honrar e zelar pela natureza. Aí fiz. Da mesma forma que a gente faz esse princípio da educação respeitando todas as religiosidades, mas Importante. quando a lenda, Márcio, mais verdadeira, porque toda lenda é uma história, está na imaginação da coisa, mas foi tirado de uma realidade, né? Você sabe que o primeiro professor é, brasileiro, ou que chegou a fazer isso no Brasil, foi o Anchieta, o padre Anchieta. Mas foi o quê? Para catequizar e educar os índios, né? Dessa maneira. Nós tivemos a primeira escola pública depois da independência do Brasil, ou seja, de Dom Pedro I, foi em 1824. Né? Em 1827, que foi a primeira escola pública. Mas nós vemos o seguinte, que essa transformação da gente e essa maneira de a gente ensinar a nossa cultura foi passado. Então, as lendas, eu sempre brinco com minha família, com o Miguel, que está com 6 anos, eu digo assim, seus heróis, seus artistas são diferentes do meu. Né? Eu falo sobre a vovó do Mangue, eu falo sobre o Preto Velho, eu falo de Nanamborocô, eu falo da Caipora, e você vem com seus heróis aí, me parece que chinês, japonês, não sei o que lá, que eu não entendo esses manicasts todos que você fala, não. Mas eu prefiro os meus. Mas dizem que lenda é uma coisa do imaginário. Mas veja bem, quando os negros eles tinham a maneira de agradecer quando tinham uma boa pesca, o que é que ele fazia? Um princípio natural da etnia de raízes matriz africana é agradecer com oferendas. Eu quero dar, agradecer. E aí, quando se fazia essas oferendas, eram perseguidos e criticados, que não podia
bater o rupilé, cantar para a natureza, né? Bater o rupilé para cantar. Então não se podia fazer isso. E aí eu perguntei para uma mãe de santo, quem é essa mulher que as pessoas têm no imaginário? E ela me fez uma pergunta, filho, você sabe como era o nome da mãe de Jesus? Eu disse, Maria. Ela disse, e quem era a mãe de Maria? Eu disse, Ana. Ela disse, pois muito bem. Lá na África, nós temos uma mãe que também é avó. E por ser velha, já com o corpo curvado, ela carrega nas costas as dores do mundo. Para vocês católicos, é Ana. Para a gente, é Nanã. Essa Nanã é esse espírito de agradecimento à natureza que ela nos representa, que nos deixa, nunca deixa sem passar sem um alimento. Essa natureza é tão pródiga, é tão rica, que a gente tira com o nosso suor, a gente tira o nosso alimento. O pão de cada dia não quer dizer que seja pão amassado, pão. O pão é o alimento que Deus nos dá, que a natureza nos dá, é o pão nosso. O que comer para satisfazer a nossa necessidade primária, que é comida, água, né? Sono, sexo, são necessidades primárias. Pois muito bem. E aí, uma maneira de que eles puderam dizer que era uma velha rabugenta que protege o mangue e a criação aqui de peixes, crustáceos e moluscos, de águas salobras que desaguam em mim, essa é a velha rabugenta que se chama-se Nanã Borocô, ou Nanã Boroquê, que se chama a vovó do mangue, que é protetora desse lugar sagrado, místico, cultural e que nos ensina muito bem a gente ter orgulho, porque feliz da cidade onde Deus fez o encontro do rio com o mar e deu um farto manguezal para ninguém se queixar de que falta o pão de cada dia. Muito bom. E vai tocar? Cantar uma música aí pra gente? Nos dê esse prazer. Olha, eu quero. Você tá ouvindo? Tá ótimo. Eu estava lá no Rio de Janeiro, no Encontro Nacional de Educação Ambiental em Área de Manguezal, e o saudoso Vergara fechou a porta e disse, você só vai sair daí depois que você botar uma música e uma poesia minha. E eu, com aquela fobia de querer sair do quarto, ou de sair da sala, corri o livro dele todo, com as poesias, e encontrei uma chamada Agonia. Era o que eu estava sentindo, querendo sair daquele lugar. Mas depois eu descobri que a letra é fantástica. E eu coloquei essa música. As mentes insensatas, a falsa desilusão, ainda não entenderam o sentido da criação. Pouco a pouco desfaz de uma beleza singular que a natureza levou tanto tempo para organizar. Em pouco conseguem desmantelar, deixando o mar a bravejar. E os rios em lágrimas a sangrar, ficando órfão o manguezal. E os frutos da Santa Maré um dia vão acabar. Não sobrarão bocas para contar, se tudo continuar. Não sobrarão bocas para contar, se tudo continuar. Se tudo continuar. Natureza, natureza, natureza. Saluba. Muito bom. Saluba. Saluba, vovó. Esse é... E, Márcio, cada dificuldade que a gente encontra no manguezal, a gente
estuda e transforma isso. Eu adolescente, na época, Raul Seixas e rock e não sei o que lá, BBB, aí o que fazia? Vamos pegar, porque não é somente uma música padronizada e só samba, 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 só reggae, 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 só rock, 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 não. Mas você verificar as comunidades tradicionais, extrativistas, o que é que ele ouça. Às vezes eu estou ouvindo um bolero, está ouvindo uma ciranda, né, uma música de domínio público, sabe? E você perceber que aquilo é um gosto da comunidade. E uma das maiores lições que eu tive, eu cheguei em Recife dando aula, e a professora, ela dizia assim, Carlinhos, bote a música aí em uma letra minha, é baiacu, é sururu, e eu pescando, e a rima brincando com um. A maré vem, a Maria Mulata se anima, a tesoura se empina e o Xen também. Aí, quando você vê, o Xen lá, aqui é Guigui. A tesoura aqui é tesoura, lá tesoura. A tesoura se empina e o Xen, que é o Guigui, também. Porque na lama tudo tem para se esperar, a vida que na água vem. Tem maracatu, ostra ciranda tem, lá bem perto do mangue. Quer dizer, é a cultura, o pessoal dança, brinca, come, sabe? Vive disso. Isso aí. E aí, você vai em outro lugar, você encontra um reggae, como eu cheguei no Maranhão, e a gente fez um trabalho. Foi no Maranhão que eu escrevi um trabalho dizendo que falar fácil é que é difícil. Porque às vezes eu trazia um doutor que não botava o pé na lama e ficava falando difícil. Chegava com risófora, lagunculares, avicenas, iconocárpicos, íbicos do manguezal, calinex, cardizomos, ucides cordatos, pneus, chimites, ucapugnax. E todo mundo batia a palma. Eu falei, vocês entenderam? Não. Como é que você bate a palma? Mas falou bonito. Então, falar difícil só enriquece o dicionário. Minhas mãos cheias de calo, no trabalho eu sou mais eu. Então, o que a gente fazia? Eu também peguei e coloquei a música toda no latim e escrevi, e todo mundo achou bonito, mas ela, na realidade, se você for traduzir, está falando tudo sobre o manguezal. Aí eu tive que fazer tipo um reggae, que é chamado Malocárdia. Quando chegar a falar sobre o rock, né, é falar sobre um problema nosso. Você pescou com bomba, destruiu o manguezal. Estou sofrendo as consequências do seu ato irracional. Você errou, você errou, você errou. Pescar com malha fina está matando os alevinos. Você não tem consciência, nosso peixe está sumindo. Você errou, você errou. Agora vê se você se manca, que destrói o que restou. A mãe terra quer socorro, necessita mais do seu amor. Você errou. Então é no clima da geração, o adolescente que é rock, com o tema, não vamos desperdiçar nossa musicalidade sem a oportunidade de transmitir conhecimento. É isso que eu digo, que precisa, através da música, você também levar essa forma de educação, porque somente o ritmo, ela por si, ela já dá uma tônica, já dá um tchan, que você dança, que você gosta do swing, mas aproveite para você transmitir o conhecimento. Exatamente. Eu espero que a gente tenha feito isso hoje, Márcio. E foi uma honra, cara. Com certeza, honra para mim, né? Por esta aula. Eu espero que este vídeo seja compartilhado o máximo de pessoas, porque vai valer a pena, vai servir de aula, com certeza, né? Para muitos alunos. E realmente, como você falou, né, em alguns momentos, está muito preocupante, né, a questão da degradação ao meio ambiente. Infelizmente, a gente tem uma política pública ainda muito estranha, né, quanto a isso, né, e a gente fica num momento muito incerto, e com isso, a gente está vendo aí a Amazônia sendo muito agredida, né, e ainda pessoas zombando disso, né, um vídeo recente foi horrível, o cara saiu num trator desse aí espalhando fogo, né, então assim, a gente precisa levar conscientizar muito. As escolas
privadas e públicas precisam, principalmente, pegar os alunos, iniciando ali, né, conscientizar, né, a sustentabilidade, que é uma coisa que está moda, mas que isso não pode ser simplesmente uma moda, é uma coisa muito mais profunda, né, que precisa ser colocada de imediato em todo ser humano, a importância, né, da preservação do meio ambiente, porque a gente está vendo aí, né, a área urbana, na verdade, que foi construída e continuamos construindo arquiteturas, né, patrimônios nos habitats naturais desses animais, e esses animais estão respondendo, invadindo, porque estão simplesmente se sentindo oprimidos. Né? Assim como a natureza, né? A questão das enchentes, né? Como você mencionou aí recentemente, o recôncavo. Então é isso. Como eu te falei, professora Aide, né, Batista, ela me deu norte para isso. Me agradeço muito a ela, a gente conversa muito. Foi sua colega, né, e foi sua colega, a gente sabe que é realmente... Minha colega continua sendo minha amiga, eu tô com saudade. Dê um beijo para ela, assim, adoro. Rapaz. Como esquecer? Então, assim, ela me ensinou muito, ela me manda muita coisa, e assim, eu cada vez mais me apaixono pelo assunto. Aquela tranquilidade, aquela generosidade dela, ela é fantástica. Muito, Então, assim, e mais uma vez, né, agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe a semana de cada um, né, e próxima semana, às 20 horas, espero cada um de vocês aqui também, para a gente estar aí prestigiando, né, agora na área do direito, né. O assunto tá bom, Márcio, e também está aqui, está aí à disposição. Depois de aposentado, eu fico fazendo alguns trabalhos, tive na Fundação Vovó do Mangue fazendo uns trabalhos, e agora está em fase de renovação de projetos, mas com convida, palestra, seminário, workshop, e as coisas eu estou sempre à disposição, tá bom? E vamos continuar como é que trabalhando. Faz para adquirir o teu livro? Gente, olha, tudo esgotado, eu não tenho nem mais. Eu estou tentando agora fazer uma nova edição e estou escrevendo um novo livro que é sobre as artes de pesca, a memória, o Memorial das Artes de Pesca em águas estuarinas na Baía de Todos os Santos, principalmente na Reserva Extrativista da Baía do Iguape. Já estou catalogado 54 artes de pesca, que tem coisas de arte de pesca que só conhecia aqui, descendente de índios, mas só vi aqui em Maragogipe, que é chamada o andarilho, que deveria ser um remarilho, né? Mas ele está escrevendo e eu vou ver se vai, porque esse daqui terminou a segunda edição. Eu vou ver se tiro mais uma quantidade da nova edição, a terceira edição dele, e vou fazer a publicação do novo trabalho. E dentro em breve, o novo CD do Cantarolama. Me fala para eu divulgar. Cantarolama também 25 anos isso. Aí, né, na estrada. 25 anos. Levando através das músicas, né, por meio das músicas, esse trabalho sobre o meio ambiente. Né, fico muito feliz. Né? Chiquinho é admirável. Chiquinho é o nosso roxinol do Recôncavo. É um excelente cantor. GG, Pida, Sérgio Horta, Tatai Guerreiro, sabe, Marquinhos. Muito, todo mundo aí, né? Todo mundo na Dani, muita gente trabalha. Nós tocamos agora recentemente na Flica, né? No ano passado, na Flica, fizemos o show lá, o Cantarolama. Nós estamos aí, estamos na estrada aí. Bacana. E vamos. Eu quero me encontrar em breve para a gente fazer um trabalho em cima das suas poesias, que eu tenho um projeto, né, sobre poesia. Eu quero levar isso. Né, pode aproveitar as suas poesias, que são muito ricas, contém muito poemas, né, não são simplesmente poesias, porque tudo é poesia, mas nem tudo contém poemas. Suas poesias contêm muito poemas. Viu? Beijo, galera. Obrigado. Mais uma vez. Tá com Deus, hein? Valeu, um abraço. Outra. Bacana, né? Uma boa aula, né? Se puderem compartilhar aí, agradeço muito. Se puderem também fazer se inscreverem no meu YouTube, né? Também lá, Márcio Reis. Veja o link aí na minha página, né? Porque eu preciso de maior número de pessoas para poder levar essa live, né, para lá também, tá vendo? Muito obrigado, beijão, viu? E até a próxima.